Bem, por que nós estamos aqui na NAB trazendo uma proposta? Eu quero falar rapidinho a respeito do funcionamento do Banco do Brasil, que foi pioneiro e inovador em muitas coisas nesse país. Desde a Caixa de Previdência, né, em 1900, paquerada, depois a CACI, né, que foi uma iniciativa fantástica do banco também, que serviu de modelo, né, de uma empresa que se preocupa com a saúde do funcionário, né, os consórcios, né, que nasceram dentro do Banco do Brasil. Então, o funcionamento do Banco do Brasil tem essa coisa fantástica, né, de trazer ideias para o país, não é só para o funcionário do Banco do Brasil, né, para o país. E é com essa ideia que eu quero que vocês se sensibilizem para começar a escutar a apresentação do Cacheta. Porque não é uma coisa para a NAB, ou para a CACI, ou para a Previ, é para o país. E que, se a NAB abraça e entende que vale a pena, a gente chega nos órgãos competentes que devem tocar um projeto desse adiante com o respaldo da maior entidade do funcionamento do Banco do Brasil. Então é isso. Cacheta é o nosso colega, diretor da Uberaba, sabe? E é um empreendedor. Obrigado. Eu quero agradecer a abertura que vocês estão nos dando, né? E ratificar mais uma vez o agradecimento à Isa. No primeiro momento, ela acolheu a ideia e criou uma ambiência extremamente favorável para que a gente pudesse desenvolvê-la, né? Porque normalmente as descobertas elas são frutos de observação, né? Até que você chegue a uma comprovação científica. Né? E depois que você chega à comprovação científica, é o óbvio, né? Aí alguém diz assim, não, mas é isso, a coisa é tão simples assim. Mas até chegar à comprovação científica, você tem que pesquisar muito, observar muito, etc. Bom, então, coincidentemente, eu passando por Campinas, eu vejo a Carta Capital, ruim para todos, o desastre da saúde brasileira. O que eu estou trazendo aqui para buscar o apoio da NAB, mas é o apoio que antigamente na CACEX a gente chamava de logístico, né? Lembra assim? Não entra dinheiro, não entra nada material, é logístico. Esse logístico, às vezes, é 1000 vezes melhor do que o apoio material, do que o financeiro. Mas o apoio que eu vim buscar aqui é logístico. Por quê? Por duas razões fundamentais. Se eu sair batendo a porta de um gabinete, ou se eu for em busca de alguma autoridade, algum burocrata, alguma cabeça coroada, eu não vou ser recebido. Né? Meu CPF não abre porta. Agora, a Associação Nacional de Funcionários do Banco consegue agendar encontros, reuniões, etc. Então, a minha esperança é de que, se eu conseguir hoje aqui passar para vocês algo que seja promissor, o que eu gostaria? Que vocês me ajudassem a agendar uma reunião com quem de direito. E quais são as pessoas diretamente envolvidas nesse anteprojeto que nós vamos apresentá-lo rapidamente para vocês. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Ok? Então, é nesse sentido que nós estamos aqui, em busca de amigos, né, de adesões, de solidariedade e, se possível, de apoio logístico para que a gente possa dar o segundo passo adiante. Foi não. Quando você fala de PAC, normalmente o PAC ele trabalha com a iniciativa do governo fazendo obras de infraestrutura para permitir que a iniciativa privada daquilo utilize e aumente a atividade econômica no local, né? Justamente por isso que é da aceleração do crescimento. Aqui eu fiquei confuso, porque esse seria um projeto para a saúde pública ou saúde privada?
seria um projeto para a educação, a saúde pública e a saúde privada. Abranger todo o universo da saúde. Sim, esse hospital de alta complexidade seria público. Público. Se você tiver um plano de saúde, você é atendido, e se você for do SUS, será igualmente atendido. Entendeu? O projeto que você coloca aqui, o complexo hospitalar teria como proprietário dos investimentos algum investidor, ou nós teríamos o complexo hospitalar ser um empreendimento imobiliário para um determinado investidor que ele cede espaço e loja. Qual é a pergunta? É o seguinte, as lojas são todas de um único proprietário ou eu tenho um empreendimento imobiliário que alugo lojas para quem tem produto disso, produto daquilo, todos vinculados à saúde para a gente oferecer que a pessoa viria. E aí o shopping, quando a gente fala de... O shopping pertenceria a quem? Pois é, são duas vertentes. Você tem essa vertente que, a meu ver, é o caminho mais sinuoso, mais lento, mais difícil, você vai ter que ter muito convencimento, e você tem um caminho mais curto, que é o caminho público. Ou seja, o governo, de repente, chegar e falar, eu quero resolver o problema da saúde no país. Eu quero transformar a saúde no país a quintessência do modelo shopping center que existe no mundo todo. Então, quem vai construir é o governo. O governo é o poder incumbente. Aí ele vai abrir licitação para o hospital, vai abrir licitação para a faculdade, ou não. Ele pode, inclusive, ficar com a gestão da faculdade, com a gestão do hospital, e deixar apenas o mall, os apartamentos, os flats, os residenciais, o estacionamento, na mão de privados. Aí vai depender do marco regulatório. E o marco regulatório é que vai definir o que seria público ou privado. Público ou privado. Eu entendo, assim, ainda de forma bem embrionária, que nessa parceria público ou privada, a gente teria que ter uma participação pesada do governo na área da faculdade e na área do hospital. E uma parceria privada na área de edifícios, flats, mall, estacionamentos e assim sucessivamente. Agora, a gestão do complexo tem que ser um consórcio. Por quê? Porque tem que ser no modelo shopping. No modelo shopping, todos têm que estar co-obrigados àquelas responsabilidades estabelecidas em convenção. Quais sejam? Você não compra a loja, você aluga, é o primeiro ponto. Segundo, você paga uma luva, depois você paga um aluguel, depois você paga até sobre faturamento, e você tem que recolher sobre fundos de promoção, marketing e manutenção. Enfim, então essa gestão, no meu modo de ver, ela tem que ser privada, porque você não vai encontrar expertise governamental para poder tomar conta disso. Isso aí é uma tradição, um modelo já consagrado pelo setor privado. Okay? Do mesmo modo, a discutir faculdade. Nós estamos satisfeitos com a gestão das universidades espalhadas pelo Brasil? É uma questão a perguntar. Vamos manter o modelo público ou vamos manter o modelo privado? Do mesmo modo, os hospitais. Nós estamos satisfeitos? Claro que não. Com a gestão dos hospitais espalhados pelo Brasil, então nós vamos manter o modelo público ou vamos manter o modelo privado? Aí é uma questão de discutir. Entendeu? Deixa eu dizer, só uma parte. Acho que todos nós, de cidade grande, conhecemos os famosos hospitais das clínicas, aqueles que são geridos pelas universidades federais. Via de regra, tem o melhor corpo clínico que existe na cidade, né? São hospitais de referência, mas não tem equipamento, não tem tomógrafo, né? Não tem manutenção. Né? Então, assim, eu conheço bem o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, você entra lá, porque lá tem o Papa em cancerologia, né? Então, mas
vai lá dentro e não tem nada. Nada. Porque falta ao governo, né, essa prioridade de recurso para a saúde, porque o governo não tem de onde tirar, não é que não queira, não tem de onde tirar. Não é isso? Então, essa ideia, os fundos dessas lojas âncoras, dessas lojas satélites e tal, é que vai sustentar essa infraestrutura do hospital. Mas aí onde eu acho que está, pelo menos eu não consegui compreender, por isso que eu perguntei. O complexo como um todo, como desenhado ali, a maquetezinha só rabiscada ali, uma coisa é você dizer o seguinte: o governo vai construir uma faculdade, vai construir um hospital, vai construir todas as lojas, vai construir o estacionamento, vai construir isso tudo, vai fazer uma licitação para ver quem é que vai gerir o complexo, e todo mundo que quiser estar lá dentro vai estar pagando um aluguel, uma luva, tudo isso aí para o governo, para que com este recurso ele consiga manter modernizado alguma coisa. Uma parte óbvia para manutenção do próprio complexo, e a outra coisa, como foi colocado ali, manutenção de equipamento, inovação e tudo mais. Primeiro, o valor que a gente precisa para inovação, para tudo isso, no caso de pesquisa e tudo mais, vai além do que você pode arrecadar num único shopping, né? Mas vamos dizer que nós estamos falando só de manutenção mesmo, dos equipamentos que a gente instalou, que a gente criou, manter tudo isso. A pergunta é, como ele diz, o estacionamento depois pode ser privado, a loja pode ser privada, mas o estacionamento privado é eu construo e alguém administra, e alguém ganha nele, porque se eu construir, a grande vantagem do estacionamento é você ter o recurso. Se eu passo para a iniciativa privada, é dela o resultado da gestão. Já não é mais meu. Aí eu vou ganhar a taxa de aluguel para manutenção de tudo, ou a receita do empreendimento como um todo, e as pessoas que administrarem recebem uma taxa de gestão e não de faturamento. Porque isso faz diferença em qual é o fluxo financeiro que a gente teria. Deixa eu fazer um comentário. Primeiro, a gente dizer que a minha impressão é uma pessoa muito legal, né, da ideia, da tentativa de você buscar soluções, né, buscar excelência de serviços que sejam oferecidos, né, dar um serviço melhor, conforto. A ideia é muito boa. Respondendo ao professor do Amaral, eu estou conhecendo mais recentemente agora, por exemplo, a experiência do aeroporto de Guarulhos. Né? Eu sou conselheiro fiscal da Invepar e já fui visitar o aeroporto de Guarulhos. Me passa pela cabeça que a fórmula do aeroporto poderia ser usada em alguns desses empreendimentos. Como é que é a fórmula de Guarulhos? Guarulhos, você fez lá uma licitação e um grupo privado ganhou a concessão por 30 anos. Esse grupo ele tem a obrigação de fazer uma quantidade X de investimentos. Então, esse grupo privado que está construindo edifício garagem, está reformando banheiros, reformando a pista do aeroporto, preparando a pista para receber aviões de grande porte. Só para receber aviões de grande porte, aqueles maiores do mundo, tem que comprar 4 carros de bombeiros específicos, cada um custa 4.600.000 reais, só o carro. Tudo isso, esse grupo que ganhou a concessão, ele tem que construir. E, obviamente, ele tem que pagar um valor X para o governo, que é combinado nessa concessão, tem que garantir um padrão de excelência em serviços. Né? Tem que fazer funcionar o aeroporto, tem que ter aquelas condições que atendam os interesses do Estado, da população maior. Né? Então tem que ter regras de segurança, não sei o que lá e tal. E aí ele vai estar construindo um hotel lá dentro, né, para que as pessoas possam ficar hospedadas sem passar pela alfândega, quem está em trânsito. Então, e aí, veja bem, a empresa que ganhou a concessão, ela tem poder de fazer contratações. Então, o hotel pode entregar para um grupo, preparar o hotel, mobiliar o hotel, não sei o que lá, e faz um convênio com ele. E ele tem uma obrigação macro para com o governo. Então, o modelo pode funcionar em alguns lugares assim, porque outros. Nesse modelo. Eu queria trazer uma outra pergunta, que a gente está preocupação, que é o seguinte. Aí, sem querer ser corporativista, mas pensando um pouco na situação nossa de cacique, plano de saúde, é o seguinte, eu fui presidente lá por 9 meses e aprendi muito lá. Quer dizer, a principal coisa que eu aprendi é que tem uma infinidade de coisas a aprender. Né? E que mesmo sendo presidente, você está de cara com um universo tão complexo, tão rico, que você nem sonhava com aquilo ali. Né? Diga-se de passagem, até na nave, quando eu entrei aqui, ainda hoje, cada dia eu estou aprendendo coisas sobre a nave, coisas que eu não sei sobre a nave, que são
fantástica, mas uma cacique com esse pastor. Na minha passagem por lá, tinha voltado à tona uma discussão sobre verticalização da saúde, né? A gente tem dificuldade de ter hospitais conveniados em muitas praças. Você tem praças onde você tem cartéis que não são fantasia, que são reais. Aqui em Brasília tinha um, né, com o Zé Leal, e eu enfrentei um lockout, que chama, né? Um movimento organizado dos hospitais do Zé Leal para peitar a CACI. Tinha voltado à tona uma ideia de verticalização da saúde, ou seja, a CACI tentar ou comprar algum hospital, ou virar sócia de algum hospital já existente, ou construir algum hospital. E faria isso em parceria com a Previ. Nós conseguimos, através de reuniões, convencer a Previ a pagar uma consultoria para a gente fazer esse estudo, da viabilidade da gente ser dono de alguns hospitais e tal. Para que exatamente? Para a gente ter uma melhor compreensão e gestão dos custos que são imputados aos planos de saúde mais sérios. Aquelas contas que estão enviadas pela baixa. Aquela máfia e tal. E uma das coisas, que eu estou chegando já na minha questão, né, que eu não tenho uma posição firmada contra a ideia por causa disso, mas estou querendo colocar a tona para a gente pensar juntos como é que responderia. Uma das coisas que, imagino eu que vocês concordem, que é ponto pacífico que exista, é um certo comportamento quase que cartelizado dentro do sistema de saúde, onde há um jogo de indicações, né? A medicina evolui e ela vai ficando melhor para o diagnóstico, mas é mais caro. O diagnóstico se fazia antigamente com um simples raio-x, uma contusão de futebol na sua perna. Há 30 anos atrás, mal tirava um raio-x. Hoje, quando você cai no hospital, a primeira coisa é uma tomografia, uma ressonância magnética. E mandam repetir. Depois, aí você tem uma distensão na virilha, um atleta de 50 e poucos anos, que não é atleta, né? E o cara que pratica esporte de lazer, eles fazem uma na hora do diagnóstico e fazem outra para te dar alta, né? Sessões de fisioterapia eles mandam. E a gente sabe que há um conluio entre laboratórios e médicos. Às vezes os mesmos donos dos hospitais são donos desses empreendimentos. É porque o tomógrafo custa muito caro. Eu sei. Então é por isso que eles pedem dois. Eu sei. Mas aí, Isa, é justo que se é justo que se faça assim algum tipo de ação, de iniciativa para tornar aquele aparelho que custa tão caro não deficitário. Eu acho justo. Mas tem que se fazer isso de uma maneira saudável, né? Aprendi lá na CACI, por exemplo, que só a Avenida Paulista, em São Paulo, não sei se você já ouviu esse dado de alguém, tem mais tomógrafos que a França inteira. Só na Paulista. Aí, veja bem, é óbvio, se compraram mais tomógrafos que era necessário. E aí, para pagar o tomógrafo, tem que fazer rodar. Tem que pedir até para dor no dedão. É isso. Então, eu estou só lembrando assim, como a gente poderia se precaver e se proteger para que num shopping da saúde, onde tivesse tudo isso, clínica de imagem, não sei o quê, estou pensando mais na área médica mesmo, não na faculdade, estacionamento tem que ter e tudo mais, né? Como é que a gente poderia se precaver para evitar uma coisa que para mim naturalmente vai acontecer? Seja quem for a direção do shopping da saúde, ele vai querer que não tenha ali nenhuma loja deficitária. Ninguém que... E outra coisa, o espírito capitalista que move isso vai querer ter não só ausência de déficit, ele vai querer ter lucros crescentes a partir disso. Como a gente poderia se precaver para que essa indústria que já existe não fique exacerbada num local como esse e se peça cada vez mais, além das coisas que são necessárias, as coisas que são desnecessárias para o paciente, mas que são necessárias para manter a operação funcionando, né? Porque se eu tenho ali todo esse arsenal de opções que eu tenho, eu vou fazer, né? Então, não só o diagnóstico, que é essencial, que é indispensável, mas aquele que também precisa botar para rodar o aparelho caro que eu comprei, né? Hoje, o espírito que rege um hospital, a parte de internação, e diga-se de passagem, um plano de saúde, ele responde por um dos gastos mais caros,
se eu lembro de cabeça, os gastos que mais impactam, né, nos planos de saúde são as doenças crônicas continuadas e são as internações. São as coisas mais caras que existem. As UTIs, né? As UTIs, procedimentos assim. Tal. Hotelaria mesmo do hospital. E aí eu ia chegar nisso. E o que move hoje os bons hospitais, né, do Brasil e do mundo é um conceito de hotelaria. Luxo. Né? Não diria que é luxo, mas hotelaria ela vive de ocupação. Se você monta apartamentos, né, com televisãozinha, com uma cama para acompanhante, né, com uma estrutura de banheiro e não sei o que lá, que você monta um restaurante também com um padrão de atendimento, tudo isso funciona com o conceito de hotelaria. E uma coisa essencial na hotelaria, talvez o fator mais importante que exista, depois dela instalar, é a taxa de ocupação. É a taxa de ocupação. Então, por isso, a CACI tem como uma das suas maiores dificuldades, e eu acho que todos os planos sérios têm, você combater as internações necessárias. Né? Primeiro, a internação que na origem é desnecessária. E depois combater a internação que é prolongada. Não dá alta de jeito nenhum. Não te dá alta, mas também. Então, esses são dados que não serão inventados com a ideia de falta da saúde. Né? São dados de coisas que já existem. Então, não estou falando por isso. Eu só estou tentando refletir como é que a gente poderia se precaver. Porque uma das consequências que se não tiver proteção nenhuma é que quanto mais tiver um espírito que tem a sua área saudável também, de ser sustentável e tudo mais, mas o espírito mercantil tem que dar resultado. E no nosso mundo, infelizmente, não é só um resultado decente e suficiente para pagar o custo e dar um resultado legal para todo sócio. Não. Eu tenho um espírito de competição que, se eu não der mais lucro do que o outro shopping da saúde, eu sou incompetente. Então, até o executivo é cobrado por isso. Eu tenho que dar lucros não só satisfatórios, eu tenho que dar crescentes. Sabe? E como é que você mantém um plano de saúde? Então, é só uma reflexão para a gente fazer, não condenando a ideia, não, você não está falando essa linha, mas desculpa a intervenção longa, mas... Na mesma linha do Serginho, a CACI não poderia, aí eu vou voltar lá para aquele seu início, onde você disse, vamos olhar para dentro de casa, a CACI, ela não poderia ser, ela, a dona de um complexo desse, e fazer a gestão? Bom, aí são duas etapas, né? Porque a gente tem que resolver primeiro o problema da área da saúde. A gente quer resolver o problema financeiro, o problema econômico, mas primeiro que tudo a gente tem que resolver o problema da saúde. Então, a gente tem que partir do princípio que a saúde no Brasil, afora ilhas de exceção, né? Tá uma coisa assim de até acampamento de guerra é mais confortável e mais bem equipado e você recebe um tratamento melhor do que a maioria dos hospitais e casas de saúde do Brasil. Ela teria expertise para gerir Isa. No hospital, a CACI não teria expertise sozinha. Mas ela poderia contratar um gestor de mercado. Só que esse gestor é meu empregado. E tem que demonstrar tudo. Eu não quero ter a arrogância de dizer eu sei fazer sozinho. Mas eu contrato, eu sou dono desse negócio aqui. E sou dono junto com a Previ. Eu poderia até, em alguns empreendimentos, ser dono parcial, compartilhado com um outro hospital que já existe. Um hospital que está sem dinheiro para alavancar algumas coisas da modernidade, né? Fazer manutenção, expansão, atualização, a Previ estaria com dinheiro em troca de percentual de sociedade. Legal. E o que eu quero? Eu queria uma parte da gestão. Então eu teria parte da gestão, conheceria melhor a estrutura de custos, eu saberia com riqueza de detalhes, onde é que eu gasto mais o meu dinheiro, o que é que tem aqui de serviços supérfluos, onde que desvai o meu recurso. Eu teria foco para saber assim, a auditoria média que eu faço, e que ela é feita, digamos, de uma maneira assim, mais espalhada por tudo. Olha, estou chutando aqui, ó, restaurante, o que pode desviar de verba ali é uma miséria, é 0,... Esquece aquilo ali, vai na área lá de quimioterapia, radioterapia, vai lá que é lá que está o rombo, né? Cuida disso. Segunda coisa, eu tendo alguns hospitais próprios, eu teria mais um poder de barganha no Brasil inteiro para negociar com os hospitais mal operados, com os cartéis. Porque eu chegaria no cartel, digamos que eu tenho esses hospitais aqui, Brasília, Rio, São Paulo.
Aí vai lá em Salvador, o Hospital Português, como fez com a gente lá, dá um carteiraço, não atendo mais porque não sei o quê, e ele sabe que é só ele que tem excelência. Eu digo, olha aqui, ó, deixa eu te comunicar um negócio, o vizinho. Se você continuar assim, você conhece meu hospital lá em Brasília, em São Paulo, no Rio? Se você não quiser negociar melhor, não me custa, eu vou construir um hospital aqui. E se o cara soubesse que eu posso construir mesmo, Porque já construiu, né? ele vai negociar melhor comigo. Então eu ganharia negociação e ganharia controle de custos, né? Mas eu sabe, não estou querendo demonizar a ideia com base nisso. É só uma coisa que a gente pode ganhar realmente. Não, nesse modelo podemos também. É interessante. Acho que com a dúvida do Amaral foi indo também. Como é que enquadra os públicos? Como é que atenderia o SUS nesse Eu ia perguntar isso. Pois é, aí, veja bem, você vai ter várias atividades, porque, no fundo, você não... Só para esclarecer assim, o SUS hoje é atendido em hospital público, hospital particular, só através de mandato judicial, né? Hoje uma pessoa que não é atendida num hospital público não consegue uma vaga, o promotor público, alguém chega entre um mandato para interná-lo, obrigando o hospital, porque eles têm uma cota, né? Não é isso? Eu imagino que a solução, óbvio, né, é de mercado. Né? Vários controles que o Ried levantou, esses controles, o mercado é que vai acabar estabelecendo as suas leis. Né? Porque a clínica radiológica, ela esteja no complexo ou numa rua qualquer, ela está atuando da mesma forma. Né? O médico que pede exames desnecessariamente, esteja ele no shopping ou alhures, ele está atuando também. O plano de saúde, que não encontrou ainda uma forma de auditar, uma forma de controlar melhor essas questões, esses procedimentos médicos e esses gastos, isso aí está acontecendo também. Agora, a questão do SUS, eu imagino assim, na medida em que você começar a proliferar melhores unidades de saúde no país, né? Vamos supor, você hoje não tem nenhum shopping da saúde, amanhã você tem 100. É óbvio que você vai criar condição assim, muito melhor para atender ao pessoal da baixa renda e ao pessoal que precisa de uma melhor assistência, do que com os privilégios de hoje. Porque o que alija o pobre, o que alija o desassistido, é exatamente o nível de concentração. É o nível de concentração. Então, você tem tão poucos hospitais, você tem tão poucas opções, que leva a esse leilão. Vou dar um exemplo, assim, lá de Uberaba. Hoje, médicos considerados assim, de primeira linha, você não consegue uma receita com menos de 3 a 4 meses. Lá em Ribeirão Preto, onde eu trato, a primeira vez que eu consegui uma consulta com a minha médica, eu levei 6 meses. E ela nem é credenciada, ela atende particularmente, entendeu? Então o elitismo chegou a um ponto que está causando essas distorções de toda a ordem. Quer dizer, você não consegue nem vislumbrar uma luz no fim do túnel em face da concentração. Está muito concentrado, a questão da saúde, ela está muito elitizada e concentrada. A impressão que eu tive é que nós estamos elitizando mais ainda. Mais ainda. Não, você vai elitizar e, ao mesmo tempo, você vai criar mais opções. Mais opções. Quer dizer, você vai dar uma melhoria. É como se você fizesse um projeto Minha Casa Minha Vida com uma qualidade estrutural melhor do que uma casa com uma qualidade material ruim, né, como já houve em épocas passadas.
Então hoje lá em Uberaba, lançaram agora 2.501 casas. Exigência de captação de energia solar, exigência de esgoto, exigência de luz, de coleta de lixo, de muração, de vias, de acesso, centros sociais urbanos e etc. e tal. Quer dizer, elitizou, não elitizou? E popularizou, porque a quantidade de gente que está tendo acesso a essa Minha Casa Minha Vida é infinitamente maior do que se teve em qualquer outros programas pensados anteriormente no Brasil. Agora, o que eu penso? A gente teria que fatiar esse projeto, porque o projeto é muito amplo, então ele tem que ser fatiado. Ele tem uma segmentação que essa não há como a gente mexer, que é você ter um hospital linkado a uma faculdade de medicina. Isso aí quem fala não sou eu, quem fala isso são os grandes especialistas da medicina, que já deram depoimento em jornais, etc. e tal. E você tem necessidade hoje é muito mais fácil passar num vestibular de medicina do que passar num exame de residência. Você não consegue passar num exame de residência. Por quê? Porque não tem hospitais com esse nível de especialização para poder dar a formação, a verdadeira formação ao médico. Então tem uma questão a ser resolvida aí, primeiro, que é o hospital, não deixar o hospital ficar obsoleto, e segundo, você ter uma formação médica com residência. Isso aí é um caso. Se isso vai ficar dentro do shopping ou se não vai ficar dentro do shopping, é outra história. Outra questão que a gente teria que fatiar e pensar: quem vai administrar o shopping? Quem vai administrar o hospital? É um plano de saúde? Pode até ser. Você faz uma licitação, aquele que apresentar a melhor proposta, administra. A CACI pode participar, a MIL pode participar, a RN, a Unimed e assim sucessivamente. Aí é uma questão de mercado, porque não adianta você colocar lá dentro do hospital também um gestor inepto, que não vai trazer nenhum tipo de redução de custo, nenhum tipo de controle, etc. e tal. O ideal seria o plano de saúde. E aí o plano de saúde vai trabalhar a redução de custos em loco. Isso aí é uma possibilidade. Outra, agora vamos falar do mall, da Alameda propriamente dita. Não importa a clínica radiológica estar lá no shopping, facilitando a vida das pessoas e tornando as coisas mais fáceis, ou numa rua qualquer. Se o médico pedir a tomografia, a cintilografia, e se ele pedir a ressonância magnética, o cara vai onde tiver para fazer. Não é porque está ali com a facilidade no shopping que ele vai fazer no shopping, entendeu? E só que hoje ele vai lá em Deus me livre fazer a cintilografia, a ressonância, e não deixa um centavo para a atividade fim da saúde. Não contribui com um centavo. Nesse modelo, que vai ser preciso ser pensado e melhorado, a ressonância que ele fizer no shopping, a cintilografia que ele fizer no shopping, ou seja lá o que for, ele vai contribuir para a faculdade, vai contribuir para a atualização tecnológica do hospital e assim sucessivamente, entendeu? É você começar também a fazer com que as atividades paralelas à saúde, que é onde está o filé mignon, comece a contribuir para a questão fim, que é o hospital e a faculdade, a formação médica e dos profissionais da saúde, entendeu? É uma ideia que eu entendo, assim, a forma perplexa como vocês estão recebendo, porque eu estou convivendo com isso já há 1 ano, 2 anos, a Isa também, então a gente começa a passar por cima dos erros e começa a contornar as dificuldades. Nós tínhamos um nome interessante, era CAIS, Centro de Atenção Integrada à Saúde, Integral à Saúde. Mas você teve problema no INPI, né? No INPI essa sigla já tem dono, é um centro social, então eles negaram.
E foi na época que eu ainda estava com alguma reticência em usar a palavra shopping, né? Falar, mas aí vai transformar a saúde num shopping? Que bom que a saúde tivesse o nível de um shopping, né? Não tem nada mais assim glamuroso, feérico, bonito, que hoje virou até centro de conveniência. Mudou o comportamento, inclusive nas cidades menores, medianas, vários outros ativos de entretenimento estão sendo revisados e repensados em função do shopping. O shopping é um mata-borrão. Ele leva tudo para ele, chupa tudo. Então o cara não vai ao clube mais, não vai, entendeu? As ABBs, grande problema das ABBs, em parte, o grande concorrente é a plataforma gastronômica, é o shopping, assim sucessivamente. Então, hipóteses, para a gente refletir, né? A gente pode conversar com o governo, saber se ele tem ideia de, assim, digerir um PAC, né, da saúde, seria uma hipótese. 2, pensar na Previ isoladamente, eu acho que nessa altura do campeonato não seria assim a solução. A Previ poderia vir como parceira, né? Ela poderia vir como parceiro, o Banco do Brasil poderia vir como parceiro, a CACI como parceira, entendeu? A CACI como parceira. E de repente, aí entra a questão do lobby, e aí entra a questão do vanguardismo do Banco do Brasil. E muita coisa que hoje está sendo praticado no país faz parte do vanguardismo de 100 anos atrás do Banco do Brasil. Então, hoje o pessoal fala em previdência, o banco falava há 100 anos atrás. Fala em plano de saúde, o banco falava nisso lá atrás, e assim sucessivamente. Então, o banco sempre foi muito de vanguarda. De repente, pode ser que a gente, ao vender esse peixe e conseguir pelo menos assim alguns projetos pilotos, como pai da criança, né, porque aí eu estou dividindo a coautoria com a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a gente poderia ter alguns privilégios, no caso, com a Previ, com a CACI e assim sucessivamente, entendeu? Isso é uma questão a negociar também. Como o assunto está muito ainda embrionário, seria uma questão a negociar. Depois os outros poderiam ser licitados, mas, por exemplo, vamos supor assim, o projeto piloto. Você quer fazer um projeto piloto em Brasília, no Rio, em Salvador, em Belo Horizonte. Poderia ser feito com a prata da casa, com a Previ, com a CACI e assim sucessivamente. Eu estou na linha do Serginho, ali no modelo do aeroporto. Eu gosto, já li muito sobre esse modelo do aeroporto de Guarulhos. Gosto muito, acho que é futurista. E a gente está num momento bom, que é um momento de Copa, de eventos, de vinda, de necessidade de atendimento. Agora, ouvindo assim, eu já tinha ouvido antes, não tinha dimensionado. O projeto é bem amplo, muito aberto, e no meu entendimento, eu acho que nós temos um problema sério dentro de casa, e ele até, de repente, poderia servir para já trazer uma solução para nós. Imediato para a CACI sairia, de repente, nesse modelo que o Serginho colocou lá, da Invepar, sairia pilotando, sairia como piloto, e a CACI, a Previ como gestora. A gente teria que criar alternativas para poder levar a proposta como um início de solução dentro de casa. Servimos como piloto, deu certo, modelo, aí, de repente, você levaria para o governo, você abriria para outras situações, para o lado econômico, puramente econômico. Nesse momento, eu estou vendo que se a gente se voltar para atender o lado do governo e deixar o nosso dentro de casa, nós temos quase 1 milhão de pessoas aí no plano. Então, a gente talvez tivesse que focar o nosso plano primeiro. Não sei, é só sugestão. É uma ideia, né? Eu queria propor um encaminhamento aqui, que é o seguinte: primeiro, o projeto chegou, está recebido pela CAP,
E acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, primeiro, é relatar que recebemos este processo para o nosso grupo de assessoramento temático de saúde. Ali participa a diretora da CACI, ex-diretora, o pessoal que é membro do Conselho de Usuário, Conselho Fiscal, tem gente de tudo que é campo lá. Então, a gente apresentaria nessa próxima reunião, que já é agora, daqui a 2 semanas, para dizer que recebemos, faríamos uma entrega de um desses modelos para ele, pedimos a eles que eles pautem uma vinda, não necessariamente numa data específica da próxima reunião, mas se for a qualquer outro momento, para uma data específica para eles virem aqui e o Cacheta fazer um debate específico com a turma da saúde. E a partir dali eles poderem decidir, vamos encaminhar isso aqui para Previ, sugerimos a ANAB que encaminhe para Previ, que encaminhe para isso, que pegue parecer da própria CACI ou não. O grupo avalia todas as alternativas, todas as preocupações que eles poderiam ter vinculados a essa área, e aí chegar para nós e dizer o seguinte, queríamos que a ANAB encaminhasse para análise aqui, ali e acolá, mas, logicamente, eles receberiam apenas agora, porque, lógico, não estão preparados para debater. A gente faz a apresentação curtinha para eles, pede para dar uma explicada geral e solicitamos a eles que marquem uma data para debater com o Cacheta, todo mundo da área de saúde com ele. Não, e a partir daí, eles vão propor que tal encaminhar para o banco avaliar isso, que tal encaminhar para Previ, encaminhar para avaliar um outro enfoque. E eles vão discutir quais são os enfoques que eles avaliariam, que seria interessante serem observados, ou até eles mesmos, por exemplo, pegar o regulamento dos investimentos público e privado. Um deles tira a tarefa de pegar aquele enquadramento e ver onde é que poderia se enquadrar para trazer para o próprio grupo. E daí, desdobramentos. Mas acho que o encaminhamento correto não é a gente aqui dar tiro para todo lado. A gente tem um grupo específico para discutir saúde, com membros do nosso Conselho Deliberativo Fiscal, diretor regional e pessoas de notório saber. Nesse grupo tem diretores da ANAB, tem membros de conselhos de usuários, que são os principais interessados, né, para a gente discutir como é que a gente pode atuar, sempre com o alerta que o Cacheta colocou, que é muito importante. Isso aqui não é um projeto específico para a CACI, isso é um projeto para a saúde, para a CACI pode se beneficiar. Então, isso é uma coisa importante, porque senão todo mundo acaba olhando só para o seu umbigo e vai dizer, é inviável. É inviável. Fazer um barato desse tamanho para um lugar onde eu vou ter lá Uberaba, Uberlândia e Araguari. Você junta o Triângulo Mineiro, você vai ter quantos funcionários do banco lá? Hoje, menos de 500. Menos de 500. Dá para discutir um shopping para atender 500 pessoas? Claro que não. Mas é lógico que eu digo, a galera que discute saúde pode discutir isso aqui com essa visão, onde a CACI teria que discutir um exemplo desse, onde é que poderia ser um projeto piloto, que tipo de benefício poderia ter para ela, discutir com a Previ qual é o benefício financeiro que a Previ teria, discutir com um grupo de construção qual é o benefício que este teria, e só quando a gente tiver pactuar um processo em que os parceiros que poderiam avaliar isso, todos vêm ter algum tipo de retorno, um é financeiro, o outro é de eficiência, o outro é de modernidade, o governo é de atendimento, cada um no seu, aí logicamente a coisa anda. Agora, quando você diz assim, o governo vai fazer, não vai atender ninguém, mas o empreiteiro ganha. Não vai passar pela área de governo, pode rolar. Se for o contrário, o governo ganha, passa, mas todo mundo que for fazer lá, o empreiteiro, o gestor e tal, ninguém ganhará porque todo mundo terá remuneração como se fosse da rede pública, trabalho voluntário. Não vai ter quem faça. Encontrar o ponto de equilíbrio nessas parcerias público-privadas, esse é o desafio. Mas aí acho que uma proposta de encaminhamento seria, primeiro, passar para o grupo e sugerir ao grupo que marque um debate um pouco mais, já fruto até do que a gente já conversou aqui, Cacheta. Você já pode pensar em alguma das preocupações aqui levantadas, que certamente serão várias delas repetidas lá já para avançar. Não porque tem que trazer resposta, mas que pode dizer, pensando nisso, eu sugiro que se estude isso, chame uma universidade, chame não sei o quê, tem um professor que já estuda isso, uma pessoa do Conselho Nacional de Saúde, eu não sei quem, mas se você já for pensando, uma vez que a ideia já está na sua cabeça, quando o pessoal levantar, você pode fazer até boas sugestões de encaminhamento para o nosso grupo específico. Amaral, olha, perfeito, mas perfeito. Eu saio daqui assim, vitorioso com a sua palavra, com a palavra do Guedes.
Pode chamar de japonês, que também encaixa. E com o silêncio das vozes roucas das ruas. Mas ela presta uma atenção. Mas olha só, você não faz omelete sem quebrar os ovos. Exatamente. Né? Então, às vezes, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, essa ideia sua é muito boa, você não devia ficar falando isso aí, não. Alguém vai lá e rouba isso e fura os olhos. Eu falei, gente, não é por aí. Primeiro, não é por aí. Né? Você tem que abrir para o debate. Né? E o grande foro inicial que eu encontrei foi a Federação dos Aposentados, que é onde eu estou alocado hoje e faço parte da diretoria da ISA. Comentei o assunto, ela me apoiou, e aí em seguida falou, agora vamos à ANAB. E nós viemos aqui com esse espírito, entende? Poderia muito bem a gente estar saindo daqui hoje e vocês dizendo assim, olha, não estamos a fim de discutir isso, esse negócio é meio maluco, isso aí não tem campo para isso, nós temos outras prioridades para cuidar. Poderia muito bem ter acontecido isso. Mas não, eu acho que esse caminho que você está apontando é o ideal. Até para que a gente chegue à conclusão, talvez, que não é por aí. Não, e numa coisa que você falou, eventualmente pode chegar à conclusão de que precisa fatiar. Esse projeto que você enxergou grande, o pessoal de repente senta e diz assim, eu acho que esta parte aqui pode ser algo que a gente aceite agregar, mas limita o projeto a isso. E a gente estimula que todo mundo venha agregado, mas não dentro do projeto. Sei lá, na parte que você encontrar que é dificuldade conjugar interesse, não precisa conjugar, eles podem ser complementares. Exatamente. Mas aí é que eu digo, numa análise mais detalhada, porque aqui é o que eu digo, eu costumo falar uma frase do Monteiro Lobato quando eu faço exposição, e eu boto sempre no final das minhas apresentações. Ele colocava o seguinte, tudo é loucura ou sonho no começo. Nenhuma coisa construída pelo homem teve início de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram que a gente não tem o direito de duvidar de nenhum. E eu acho isso muito interessante. Todo mundo diz, isso é loucura. Tá certo, hoje pode ser. As condições atuais não tem. O primeiro computador pessoal. Mas depois lá na frente, vai encontrando, vamos eliminar um outro. Quando realiza, cara, era possível. Tá bom, mas hoje não estão. Mas é verdade. Amaral, olha, só para encerrar e não tomar mais o preciosíssimo tempo de vocês, eu embarquei lá em Campinas, no EMB 195. Aí sentou-se um estudante do meu lado. Eu falei assim, olha, uma das poucas oportunidades que eu tenho orgulho de ser brasileiro é quando eu estou a bordo dessa aeronave. Ele falou, mas por quê? Eu falei, você não sabia que esse avião é brasileiro? Ele falou, é brasileiro? Eu não sabia. Eu falei, então agora eu vou te contar a maior. Vou te contar a história. Sabe qual foi a primeira pessoa que pregou aos coronéis do CTA e FI em São José dos Campos em 1976 sobre a possibilidade de fazer foguete, radar e avião para exportação? Ele falou, não sei. Eu falei, você está na frente dele, sou eu. Então, naquela época, lá em 1976, que eu trabalhava na CASEX, quando eu comentei isso com o coronelato do CTA e FI, que eram as mentes mais assim, brilhantes, né? Disputando com a Politécnica de São Paulo, talvez, né? No ITA. Quando eu falei nisso, houve um silêncio tumular. Aí depois começou com Bandeirante, começou com Brasília, começou com isso. Hoje você tem um EMB 195 que é um show de bola, né? Compete no mundo todo. Agora, lá atrás era uma loucura, né? Era uma loucura. Quem que poderia imaginar o Brasil ser competitivo na área de alta tecnologia espacial? Né? Um país que não faz um automóvel, não tem um automóvel. Somos montadores de automóveis. Está bem caminhado assim, então, Cacheta? Está excelente. E o GAT, a gente se compromete a fazer também o nosso estudo de campo com o GAT. Você também tem ascendência, vai estar aqui com graça, com o pessoal. Inclusive o coordenador está aqui na sala do lado, né? Que é o Maia. O coordenador de fala com ele. do nosso conselho. Eu já conversei levemente com a Miriam Fogg, ela não manifestou interesse. Vamos conversar, né? Vamos debater o assunto, vamos esclarecer os pontos, né? E essa questão do fatiamento
talvez seja o caminho, né? Não sei, só se tiver problema de fazer todo. É só uma porta Eu estou aberta. dizendo só o seguinte, no debate pode ser verificar que é mais viável fazer junto. Porque Eu estou dizendo aqui, se chegar à conclusão porque essa que alguma narração, coisa não é compatível, separa ela, leva para você. porque a lembrete. amarração do hospital com a faculdade, Essa é a base. essa é a base, entendeu? Essa é a base. Só um lembrete para vocês. Vocês conhecem Belo Horizonte, né? Quase todos que conhecem. Lá em Belo Horizonte tem a chamada zona hospitalar, ali que tem a Santa Casa Misericórdia, alguns hospitais. Tem toda uma rede ali de entorno, de coisas. E tem um carinha que começou vendendo cachorro-quente, tá? Hoje ele tem um restaurante. Tá? Ele instalou uma banquinha de cachorro-quente na porta da Santa Casa Misericórdia. E ficou rico. Hoje ele tem um restaurante ali na zona hospitalar. Por quê? É isso que ele está falando. Todo mundo ganha dinheiro nos entornos. Porque atrai, as pessoas têm que ir para a Santa Casa, tem que comer. Né? Na Santa Casa não tem um restaurante que presta. Tem pensão, tem que ter hotel, tem que ter farmácia. Lá tem hotéis, tem tudo da famosa zona hospitalar de BH. Eu conheço um Cacheta! Ô, Cacheta! Muito obrigado e fico então aguardando convocação. Isso, perfeito. Sou um soldado que, apesar de aposentado, ainda está usando Vibrando. o contorno. Muito Muito obrigado. Deixa eu colher. Até breve, se Deus quiser. Amaral, Vai lá, Ilma, vai. Pois é. Rapidinho. Essa turma Opa. da Tchau, cinegrafista. Deixa ela. Ó,